Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre a história da música, que é uma arte baseada no som. A história da música é muito antiga, visto que desde os primórdios os homens produziam diversas formas de sonoridade. Esse é um tipo de arte que trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo, a melodia, a voz. Todos esses elementos são importantes e podem nos transportar para outro tempo e espaço, resgatar memórias e reacender emoções. Veremos como essa linguagem artística caminhou durante os séculos até os nossos dias para adquirir as características que possui hoje no Ocidente. Música na pré-história. A humanidade possui uma relação longa com a música, sendo essa uma das formas de manifestação cultural mais antigas. Ainda na pré-história, há mais de 50 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver ações sonoras baseadas na observação dos fenômenos da natureza. Os ruídos das ondas quebrando na praia, os trovões, a comunicação entre os animais, o barulho do vento balançando as árvores, as batidas do coração, tudo isso influenciou as pessoas a também produzirem os sons que seus próprios corpos produziam, como, por exemplo, os sons das palmas, dos pés batendo no chão, da própria voz, entre outros. Nessa época, tais experimentações não eram consideradas arte propriamente e estavam relacionadas à comunicação, aos ritos sagrados e à dança. Música no Egito. No Egito Antigo, ainda em 4000 a.C., a música era muito presente, configurando um importante elemento religioso. Os egípcios consideravam que essa forma de arte era uma invenção do deus Thoth e que outro deus, Osíris, a utilizou como uma maneira para civilizar o mundo. A música era empregada para complementar os rituais sagrados em torno da agricultura, que era farta na região. Os instrumentos utilizados eram harpas, flautas, instrumentos de percussão e cítara, que é um instrumento de cordas derivado da lira. Música na Mesopotâmia. Na região da Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, habitavam os povos sumérios, assírios e babilônios. Foram encontradas harpas de 3 a 20 cordas na região onde os sumérios viviam e estima-se que sejam objetos com mais de 5.000 anos. Também foram encontradas cítaras que pertenceram ao povo assírio. Música na Índia e China. Na Ásia, em torno de 3000 a.C., a atividade musical prosperou na Índia e China. Nessas regiões, ela também estava fortemente ligada à espiritualidade. O instrumento mais popular entre os chineses era a cítara, e o sistema musical utilizado era a escala de 5 tons, pentatônica. Já na Índia, em 800 a.C., o método musical era o de ragas, que não utilizava notas musicais e era composto de tons e semitons. Música na Grécia e em Roma. Podemos observar que a cultura musical na Grécia Antiga funcionava como uma espécie de elo entre os homens e divindades. Tanto que a palavra música provém do termo grego mousik, que significa arte das musas. As musas eram as deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes. É importante ressaltar que Pitágoras, grande filósofo grego, foi o responsável por estabelecer relações entre a matemática e a música, descobrindo as notas e os intervalos musicais. Sabe-se que na Roma Antiga, muitas manifestações artísticas foram heranças da cultura grega, como a cultura
e escultura. Supõe-se, dessa forma, que o mesmo ocorreu com a música. Entretanto, diferente dos gregos, os romanos usufruíam dessa arte de maneira mais ampla e cotidiana. Música na Idade Média. Durante a Idade Média, a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia e ditava a conduta moral, social, política e artística. Naquela época, a música teve uma presença marcante nos cultos religiosos. O Papa Gregório I classificou e compilou as regras para o canto que deveria ser entoado nas cerimônias da Igreja e intitulou-o como canto gregoriano. Outra expressão musical do período que merece destaque são as chamadas Cantigas de Santa Maria, que agregam 427 composições produzidas em galego-português e divididas em 4 manuscritos. Uma importante compositora dessa época foi Hildegard von Bingen, também conhecida como Sibila do Reino. Música no Renascimento. Já na época renascentista, que compreende o século XIV até o século XVI, a cultura sofreu transformações e os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o conhecimento do próprio ser humano. Tais preocupações se refletiram também na música, que apresentava características mais universais e buscava se distanciar dos costumes da Igreja. Uma característica significativa da música nesse período foi a polifonia, que compreende a combinação simultânea de 4 ou mais sons. Música no Barroco. A partir do século XVII, o movimento barroco promove mudanças marcantes no cenário musical. O surgimento das óperas e das orquestras de câmaras acontece nessa fase, assim como o virtuosismo dos músicos ao tocar os instrumentos. Os maiores representantes da música barroca foram Antônio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, entre outros. Música no Classicismo. O classicismo corresponde ao período em torno de 1750 e 1830. Nessa época, o piano toma o lugar do cravo e novas estruturas musicais são criadas, como a sonata, a sinfonia, o concerto e o quarteto de cordas. Os artistas que sobressaíram foram Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Música no Romantismo. No século XIX, predominou na Europa o romantismo. A música predominante tinha como qualidades a liberdade e a fluidez, e primava também pela intensidade e vigor emocional. Grandes nomes da música do romantismo foram Frédéric Chopin, Franz Liszt, Richard Wagner, entre outros. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre a história da música. Deus abençoe vocês. Tchau!